Numa noite em março de 2006, ocorreu um estranho caso de abdução envolvendo o policial Sérgio Pucheta, na cidade de General Pico, no interior da Argentina. Pucheta, naquela noite, estava pilotando sua motocicleta fazendo uma ronda de rotina quando estranhos seres com olhos vermelhos o abordaram. Na noite de 2 de março de 2006, às 9h30, a rotina do cabo Sérgio Pucheta foi mudada porque um colega de trabalho pediu para ele cobrir parte do seu itinerário, já que era sua folga. O cabo Pucheta iniciou sua patrulha às 7h30 e percorreu cerca de 80 km até chegar ao local conhecido como a Travessia das Canas. Nesse momento, ele observou um brilho estranho entre as montanhas. Pensando que poderiam ser caçadores furtivos, ele parou sua motocicleta, tirou o capacete e desceu dela. Ele caminhou pelo local, mas não conseguia ver nem ouvir nada, até que poucos minutos depois, quando estava prestes a subir de volta na motocicleta, apareceram 2 estranhas luzes vermelhas que imediatamente o ofuscaram e paralisaram. As luzes estavam a cerca de 50 metros do policial. Apesar de ter 31 anos na época, estar em excelente condição física e com grande habilidade e experiência nos itinerários realizados, essa situação o surpreendeu. Ele não teve tempo de sacar sua arma ou ter qualquer outra reação. Ele só conseguia mover as mãos e um formigamento estranho percorreu todo o seu corpo. Alguns segundos depois ele jogou no chão seu rádio, sua arma e o seu celular. Ele não se lembra de quando fez isso, muito menos o porquê. Desesperado, ele ligou para Marcelo Villegas, a quem substituiu na patrulha, e lhe disse: "Venha para as Canas. Você sabe o que está acontecendo." E a ligação foi cortada. Villegas então ligou para o telefone de emergência local, informando o que aconteceu. 10 minutos depois, o chefe da polícia estava no local. Ao chegarem na Travessia das Canas, os policiais encontraram a motocicleta de Pucheta abandonada e um pouco mais à frente encontraram seu rádio, sua arma e seu celular, todos espalhados pelo local. Estava tudo lá, só Pucheta que não. Devido ao caráter insólito do caso, os policiais cercaram a área para preservar o local e requisitaram a presença de todos os policiais disponíveis para ajudar na busca do companheiro desaparecido. Um grupo de policiais começou a caminhar pela travessia, seguindo as pegadas de Pucheta. A distância entre elas começou a ficar maior, 1 metro, 2 metros, até chegar aos 7 metros, como se Pucheta tivesse sido puxado para cima. Ele disse, algum tempo depois, que sentiu como se o agarrassem, puxassem e levassem para cima. Toda a polícia, com seu chefe à frente, procurou este policial que havia desaparecido em circunstâncias estranhas. Às 2h da manhã, começou a chover e um forte temporal atingiu a região, complicando tudo, principalmente pelo vento que apagou os rastros. No dia seguinte, aproximadamente às 4h da tarde, e num local conhecido como o Triângulo, o cabo Pucheta finalmente foi encontrado. Isso ocorreu a cerca de 30 km de onde ele foi visto pela última vez. O proprietário do campo, o Sr. Luiz Alberto Barbeiro, foi quem o encontrou. O homem afirma que naquele momento, ao chegar àquele local, encontrou, à beira da estrada de terra, um homem vestido exatamente como havia desaparecido, sentado com o rosto escondido nos braços. Barbeiro tentou se comunicar com o policial, mas ele não respondeu. Em nenhum momento pronunciou uma palavra. Como o homem não reagiu nem respondeu aos seus pedidos, ele ligou para o número de emergência com seu celular. Poucos minutos depois, todas as unidades da área chegaram ao local, seguidas por uma ambulância, e depois de um tempo, por diversos meios de comunicação. Pucheta disse que algo dentro de sua cabeça lhe dizia: "Se você ficar aqui, voltaremos para te procurar." Aos poucos, o jovem cabo se recompôs. Quando conseguiu se levantar, abraçou seu superior, o comissário inspetor Roberto Ayala, e caiu em lágrimas inconsoláveis e incontroláveis. Pucheta então foi levado de ambulância para o Hospital Governador Centeno e, ao ser examinado, descobriram que os seus pés apresentavam algum tipo de queimadura,
com bolhas e pequenos pontos no meio. O jovem cabo ficava insistindo para que o levasse para um quarto sem luz, pois a claridade estava fazendo seus olhos doerem muito. Essa fotossensibilidade ou fotofobia durou algum tempo. Segundo informações divulgadas por jornais locais, Pucheta deu uma versão estranha do ocorrido. Ele alegou que foi contatado por 2 seres baixos, de olhos vermelhos, que lhe deram ordens sem falar com ele. Ele indicou que tentou fugir dos estranhos, mas não soube explicar como chegou ao local onde foi encontrado. Ainda segundo o cabo, ele tentou sair do local porque o seguiam. Eles me seguiam a noite toda. Eram 2. Tinham os olhos vermelhos, declarou o policial. Quando questionado sobre a aparência dos seus perseguidores, Pucheta disse que eles pareciam transparentes e tinham olhos vermelhos. Seus olhos faziam minha cabeça doer. Eles me disseram o que eu tinha que fazer. Eles me fizeram ligar o telefone. Me disseram que hoje à noite viriam me procurar. Pucheta apresentava até então uma conduta impecável, sem apresentar problemas mentais ou físicos, nem problemas familiares visíveis, e não teria quaisquer problemas financeiros. Algum tempo depois, foi feita uma investigação, um inquérito, e por fim, Pucheta foi dispensado do serviço em maio de 2013, sendo colocado em aposentadoria compulsória, porque após o incidente, ele não conseguiu retornar ao trabalho devido ao trauma gerado pela experiência. O desaparecimento do cabo Pucheta permanece um mistério até hoje. Tudo sugere que muito provavelmente se trata de uma abdução. Confidencialmente, Pucheta conta sobre algumas imagens vagas daquela noite, que viu o campo de cima como se estivesse a bordo de alguma coisa, possivelmente uma nave, e que viu como tudo se iluminava ao passar. Ele lembra que ao colocar os pés no chão, sentiu muito calor. Essa seria a causa das queimaduras que foram encontradas em seus pés. Ele garante que nunca mais quer passar pela mesma coisa e que ainda hoje continua evitando passar pela travessia das canas, já que tem medo de voltar ao mesmo lugar e acontecer a mesma coisa com ele. Existem muitos casos semelhantes ao redor do mundo com características quase idênticas, como fotossensibilidade, medo, marcas de queimaduras nos pés, e é muito provável que tenha sido coletado sangue, talvez para estudos genéticos, já que foram detectados alguns pontos com perfurações em seus pés, braços e pernas, embora ele não se lembre exatamente do motivo dessas marcas. Pucheta também deixou claro durante uma coletiva de imprensa que sua experiência é apenas dos muitos casos registrados naquela área rural. Anteriormente, meu parceiro e eu vimos milhares dessas luzes vermelhas. Uma vez perseguimos uma até a rodovia asfaltada. Estava chovendo e então não encontramos nenhum vestígio dela, apenas da nossa caminhonete. Ele acrescentou também que um colega policial estava dirigindo pela estrada de acesso a Augustone e viu uma luz no meio da estrada. Ele pensou que era um carro e piscou os faróis para ele, mas a luz não se moveu. Quando ele estava prestes a ultrapassá-lo, a luz se moveu de um lado para o outro e voou direto para cima. Existem ainda algumas peculiaridades sobre esse caso, incluindo a ausência de sinais de desidratação, apesar de Pucheta aparentemente ter ficado 18 horas sem comida ou água, e o estado seco de suas roupas após uma forte chuva. Todos esses detalhes continuam a alimentar especulações e intrigas. Os eventos misteriosos que cercam o desaparecimento do cabo Sérgio Pucheta continuam sendo um enigma não resolvido.